Olá! A arte dos vinhos é uma tradição extremamente enraizada na região autónoma dos Açores, provenientes do ramo do salgueiro. São um material bastante resistente e flexível, podendo ser utilizados na arte da cestaria e também na criação de peças decorativas. Hoje temos o privilégio de falar com Alcídio Andrade, proveniente da Vila de Água de Pau. Vai-nos falar um pouco sobre a sua vida e sobre a sua arte. Venha daí! Estamos aqui então com o Sr. Alcídio. Muito obrigada por nos receber aqui no seu ateliê e dar um pouco do seu tempo para falar sobre a sua arte e sobre a sua vida. Gostávamos de começar por perguntar quando é que esta arte da cestaria entrou na sua vida? Olá, bom dia. Já agora obrigado por ter vindo cá à oficina. Eu comecei nisso desde criança, por volta dos meus 8, 9 anos. Meu pai estava na oficina a trabalhar e eu mais os meus irmãos, nós começamos a fazer aquelas peças pequenas, a aprender e foi daquelas peças mais pequenas, a gente fazia aquelas peças para não ser direito. Depois quando os meus 10, 12, 14, ou depois quando eu saí da escola, sempre trabalhei aqui, foi quando eu comecei a fazer as peças com mais intensidade, com mais aquela forma correta de fazer, porque no início, quando eu comecei nisso, eu fazia, mas não tinha ainda muito aquela prática nas mãos. Que depois eu comecei a adquirir a prática, foi quando eu comecei a fazer isso mesmo 100% depois de sair da escola. Então, falamos do seu pai, quem é o seu pai? O meu pai, pronto, já é um artesão, já há muitos anos trabalha nisso também no vinho, o nome dele é João Andrade, a qual também já fez muitas exposições, também para fora, eu aprendi foi com ele nessa área dos vinhos. Você mestre, não é? Foi como uma pessoa. Exatamente. Quando vai fazer uma peça, quais são as etapas pelas quais o vinho tem que passar antes do produto final? O vinho tem a plantação, é feita no mês de janeiro. E depois vai de janeiro até setembro, o vinho cresce. E depois o vinho, depois chegou o mês de setembro, o vinho começa a cair a folha. Vai ali entre outubro, novembro e dezembro, até quando tem a folha toda caída do vinho, depois a gente faz o corte do vinho. E depois do corte está feito, nós vamos fazer os vinhos nas caldeiras das furnas. Até isso é um processo que é feito a nível mundial, só aqui nos Açores, na nossa ilha, porque em Santa Maria, eu estive em Santa Maria, na Madeira, em Toa Continental, as coisas, o vinho com lenha a ferver a água e a cozinha em alumínios, porque aqui a natureza já está, a temperatura da água já está, a água já está a ferver e aquilo leva. O processo de cozinha são 3 horas. Aquilo é coberto com plástico, porque o vinho fica às vezes, quando já vamos cozer o vinho, vamos para cerca de 120 a 130 molhos de vinhos. E aquilo fica mais ou menos com 90 ou 1 metro de altura sobre a dimensão dos vinhos. Depois aquilo tudo coberto com plástico, porque a água na caldeira só tem para aí 10 centímetros de água. E depois os vinhos que ficam em cima, o que é cozido é o plástico, a cobertura do plástico, o vapor é que coisa a parte de cima dos vinhos. Ok. Então, depois deste longo processo de preparação do vinho, quando vai criar uma peça, inspira-se em quê? Depois do vinho estar cozido, temos que fazer o descasque do vinho. Depois do descasque, a secagem. Depois da secagem está pronta, aí é que nós fazemos as peças. Eu, por acaso, eu faço muitas peças variadas. Aqui na oficina nunca tenho aquela coisa de fazer sempre as mesmas peças, porque a gente faz sempre o que a pessoa nos pede. E as técnicas que usa no trabalho do vinho são as mesmas que aprendeu com o seu pai ou já inovou? A técnica para trabalhar o vinho é sempre a mesma técnica, porque a peça em si, agora há peças mais elaboradas do que outras, mas a técnica é sempre a mesma. Agora há pormenores. Eu, por exemplo, assim, eu aprendi com o meu pai, foi como agora, eu já estou mais ligado à parte contemporânea, que é, já trabalho agora com designers, com arquitetos. E no passado, quando o meu pai começou a trabalhar nisso,
fazia aumentar o antigo, era os cestos para a batata, os cestos para vender o peixe, levava as batatas, levava uvas, era as cestas que levava o almoço para os camponeses, era tudo em cestos. Eu agora trabalho mais em lustres, trabalho para hotéis, agora faço mais essa parte de mobílias, há mais agora outra parte. Mas o trabalhar o vinho, a técnica é sempre a mesma. Apesar de estar mais um bocado evoluído nos trabalhos, mas a técnica mantém-se sempre a mesma. Então, de todos esses trabalhos que já fez, qual foi aquela criação que mais gostou de fazer? A peça que marcou-me até hoje foi uma escultura em vinho que eu fiz para a Câmara de Ponta Delgada. Foi um presépio em vinhos. Com São José atingir 4 metros e meio. Foi aquela peça que marcou-me. Porque eu nunca pensei na minha vida em fazer aquele tipo de peça. Aquela peça marcou-me. E também marcou-me pelas dimensões que foram feitas. Então acha que há interesse em dar continuidade a esta arte dos vinhos? Sim, senhor. Eu, por acaso, tinha dado algumas formações. Eu tinha dado assim nas escolas. Era bom se houvesse sempre alguém. Da minha parte, eu sempre disponível para dar formações nas escolas. E até agora, a partir do dia 20 desse mês, eu vou para uma escola, vou dar uma formação lá numa escola aos alunos, para ver se depois eles tomem gosto futuramente, que haja mais alguém que queira aprender isso, trabalhar o vinho. E quanto às gerações mais novas, acha que deveria ser integrado na educação infantil o trabalho com os vinhos? Acha que haveria interesse da parte das crianças? Acha que é importante? Sim, era bom que as crianças pudessem, quando eles estão ali no primeiro ano, segundo ano, já começam a interagir com o vinho, para ver se eles forem gosto. Porque a criança, para tomar gosto, tem que ser criança. Não, se for aí a partir dos 12, 14 anos, já vai ser mais um bocado sempre da pessoa que é essa idade. Mas se for com os 6, 8 anos, 7, aí pode ser que a criança já toma aquele gosto, já começa a manobrar o vinho, já começa a ver o que é o vinho, o que é que faz, o que é que não faz, as peças que podem fazer, outras peças que não podem fazer. E era bom que as crianças começassem nas escolas também, para ver se eles também tem que ter uma iniciativa dos professores. E depois também tem que ser um intercâmbio com as escolas. E depois também, se alguma escola quiser vir aqui, podem estar à vontade, que nós recebemos aqui escolas, alunos. Agora, para terminar a entrevista, gostaria de dar alguma mensagem ao público mais novo que está a ver este vídeo. Olha, o que eu tenho para dizer é isso. Se vocês querem continuar nessa vida, aproveita, porque um dia mais tarde não vão poder estar sempre a fazer isso, porque isso é uma arte que tem futuro. Muitas pessoas podem dizer assim, mas aquilo é complicado, o vinho, trabalhar o vinho não é complicado. Tudo vai no gosto da pessoa. Vocês têm gosto, olha, vocês que aproveitem. Quando eu puder dar formações, eu dou formações, porque isso é um futuro para muitos anos. Muito obrigada pela sua disponibilidade a fazer esta entrevista, a responder estas perguntas. Vejo-vos no próximo vídeo, na busca pela arte nas mãos da Senhora. Só das ilhas de Bruma, onde as gaivotas vão beijar.